Oi, hoje o Pé de Limão traz para você uma série em 2 capítulos. Nós vamos sistematizar para você o método Bolsonaro. Se liga! Vamos fuzilar a petralhada, vamos botar esses picareta pra correr. Tudo começa aqui, no número 1, o inimigo nacional. Patriotas! Venha comigo contra os comunistas e traidores da pátria! Muita gente diz que isso é uma estratégia ou de governos autoritários. É porque quase toda ditadura cria ou escolhe inimigos para unificar uma base de apoio. Hitler elegeu os judeus como o principal problema da Alemanha. Na Guerra Fria, a União Soviética era a inimiga dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos eram os inimigos e tinham na União Soviética seu principal problema. A Argentina criou a Guerra das Malvinas. Mas esse inimigo pode ser real ou não. Pode ser somente um símbolo, algo que assuste a todos e que possa ser facilmente apresentado para a população como a fonte de todos os problemas do país. Vamos acabar com o cocô no Brasil, corruptos e comunistas! Contra os comunistas! Assim, quando todos acreditam nesse inimigo, o ditador justifica todas as suas ações na necessidade de combater esse inimigo e faz as maiores atrocidades em nome de um bem maior, que é a destruição deste inimigo nacional. É aí que surge o efeito ou está comigo ou está contra mim. Percebam, o Bolsonaro sempre encontra alguém ou algo para apontar como inimigo. Eu queria pontuar uma característica que eu acho fundamental para se entender o Bolsonaro. Ele precisa sempre de um inimigo para guerrear. O inimigo ideal sempre foi, todo mundo sabe, o PT. O inimigo das últimas semanas, todo mundo viu, era o ministro Mandetta, agora o ex-ministro Mandetta, com quem o Bolsonaro duelava quase que diariamente. E já na noite do dia que o Bolsonaro demitiu Mandetta, ele partiu para peitar o Rodrigo Maia. Ele demitiu Mandetta de tarde e às 8 da noite deu uma entrevista para a CNN batendo no presidente da Câmara. Não aguenta isso. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é resolver o problema ou atacar o presidente da República? O Bolsonaro só funciona em estado de guerra. Ele precisa da guerra. Então, no domingo, diante lá do quartel-general do Exército, Brasília, ele fez, o que ele fez foi isso. Foi a guerra. E a consequência é meio óbvia. Assim, ele enfraquece sempre um pouco mais a democracia com o discurso daqueles que ele fez. Item 2. Fake news. Ou simplesmente as mentiras. News significa notícia, fake, mentira, ou simplesmente uma notícia mentirosa. Bom, não existem novidades em se contar mentiras nos noticiários. Tinha uma época no Brasil que havia um jornalismo especializado em mentiras. Lembram do Chupa-Cabra ou do ET de Varginha? Algumas capas dos jornais com manchetes catastróficas como Morre Pelé e uma foto do rei do futebol, mas quando você abria o jornal percebia que Pelé era um senhor nada famoso que tinha este mesmo apelido que o rei. E daquela história da campanha de 1989 de que o Lula iria botar 100 terras para morar dentro da casa das pessoas que tinham mais que um quarto. Mentira na política não é de hoje. Mamadeira de piroca não é em si uma grande invenção. Mas a diferença aqui é a base tecnológica que está por trás das mentiras do Bolsonaro. Desde a campanha, ele faz 2 coisas: soltar mentiras e depois espalhar elas rapidamente pelas redes sociais. São computadores de grande capacidade de processamento, milhares de números de celulares internacionais, contas falsas nas redes sociais, pessoas financiadas para criar, reforçar e espalhar notícias sem compromisso com a verdade. Assim, as pessoas acabam não sabendo mais o que é verdade ou mentira e passam a desconfiar de tudo. E por isso ficam suscetíveis a acreditar nas explicações que parecem mais óbvias e simples, as famosas frases de efeito, que geram um raciocínio rápido com base no sentimento, pulando o processo de questionamento e assim simplesmente lhe fazendo parecer que tudo tem sentido.
Elas lhe parecem uma conclusão espontânea, mas não são. Saiba que alguém pensou muito nela para que ela pudesse te manipular. E estas mensagens, depois de criadas, serão distribuídas aos milhares. Circulam muito, pois são polêmicas e mexem com quem recebe. Assim, ele se sente provocado e acaba repassando para frente. Daí você soma o impulso de quem recebe a mensagem com perfis robôs, redes de WhatsApp montadas, cadastro de empresas e círculos religiosos, principalmente os evangélicos, e pronto, objetivo alcançado. Você acaba de odiar alguém e se converte às falácias de Bolsonaro. O resultado é uma gigantesca máquina de confundir pessoas. Vamos ao ponto 3, o obscurantismo. O obscurantismo é a negação de tudo que é conhecimento acadêmico ou informação produzida pela mídia. É também a capacidade de juntar tudo na mesma sacola, simplificar e transformar em algo binário, ou seja, somente com dois lados, o a favor ou o contra. Nesta estratégia, Bolsonaro acaba juntando tudo: a ONU, o PT, o comunismo, a Folha de São Paulo, a Globo, até Leonardo DiCaprio. Então o Leonardo DiCaprio doa $500 mil para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo? Leonardo DiCaprio, pô, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia, pô, você não dá, pô. É uma prova, tá certo, que como a mídia interna e externa propagam matérias mentirosas, fantasiosas, para prejudicar o... Ele junta tudo no mesmo balaio. Afirma que as universidades do mundo foram controladas pelo marxismo cultural, assim como as entidades internacionais e a imprensa mundial. Essa negação do conhecimento científico ajuda a espalhar fake news e potencializar o radicalismo de pessoas que acreditam em teorias da conspiração e ideias malucas, como a Terra ser plana como um jogo de war. Na verdade, por trás tem um outro problema. Todo mundo que acha que algo não faz sentido, na realidade atravessa um momento de vulnerabilidade. Normalmente porque perdeu o emprego, ou está enfrentando um momento de tristeza pessoal, ou algumas das mazelas que estão aí na vida. Esses são os alvos principais dos obscurantistas, aqueles que estão no fundo do poço. Porque nesta situação, o obscurantismo apresenta explicações simples para tudo, quase sempre invertendo a realidade. Tudo muito parecido com o processo de fake news, mas agora mais íntimo, ligado às suas crenças. Enquanto a esquerda fica buscando racionalidade e explicações complexas de por que a realidade está como está, vem essa galera com falas simples e emocionais, capazes de capturar os infelizes em teorias conspiratórias e arrebanham muita gente. Essas conspirações, somadas a fake news e ao inimigo nacional, dão condições de se mobilizar muita gente para coisas um tanto absurdas, como por exemplo o fim do isolamento social, a cloroquina, a ideia de que universidades são tomadas por maconheiros que não gostam de estudar, ou a incrível volta do AI-5, assim como o mito de que a ditadura foi muito melhor que a democracia. Preconceitos vão se transformando em ideologia e vão tornando-se base para a negação das políticas, das instituições e da democracia. Compreendeu? Bom, gente, esse vídeo termina aqui, mas existem mais 2 passos importantes para finalizar o sistema Bolsonaro. Continuaremos isso num próximo vídeo. Se você gostou, se você curtiu, se você não curtiu, comenta aqui, curte, compartilha. Vem seguir o Pé de Limão que está aqui para discutir tudo que é importante, política, sociedade e tudo mais. Vem com o Pé de Limão!